vamos para a nossa segunda aula da semana. E o que nós iremos ver hoje, professora? Nós vamos ver em ortografia palavras parônimas, no caso, palavras semelhantes, não é isso? São palavras semelhantes na escrita, mas com significados diferentes. Nós vamos ver também verbo, verbo principal e verbo auxiliar. Vamos lá, pessoal? Me acompanha aqui no nosso slide. Vamos lá. Deixa eu subir aqui, né? Bom, como eu já tinha dito antes, né? Palavras parônimas são aquelas palavras que têm escrita e pronúncia parecida, né? Palavras parônimas possuem escrita e pronúncia parecida e têm um significado diferente. Eu coloquei algumas aqui nesse quadro, né? Aí tem comprimento com O e comprimento com U. No comprimento com O, significa o quê? Extensão, no caso, extensão de algo, tamanho de algo, no caso, né? Vamos supor que seja tamanho, né? Vamos lá. O comprimento do vestido é longo, ou seja, né, em relação à questão tamanho, o vestido é um vestido longo, né? Cumprimento, ato de cumprimentar-se, saudação, devemos cumprimentar a todos, no caso, trocando em miúdos, né? Cumprimento como é que eu posso dizer? É você falar com as pessoas na rua, você cumprimentar alguém na rua, você saudar alguém na rua, né? Bom, você tá passando ali, passa, né? Hoje agora não pode mais abraçar, né? E, oi! Ou então, né, aquela batidinha de mão, cotovelada, né? Então, isso é um cumprimento, certo? Recreação, diversão, né? Tudo que vocês gostam, né? Recreação, diversão. A Semana da Criança é um evento onde só tem recreação. Uau, que legal! Então, vamos lá. Agora, recriação, não. Recriação é o ato de recriar. Gosto de recriação de histórias, ou seja, ele recria a história. Ele pega uma história e ele faz modificações nela. Então, ele recria história, né? Recriar é você criar a coisa de uma forma diferente, certo? Ratificar. Ratificar é confirmar algo, certo? Bom, quando diz assim, iremos ratificar nossa viagem. Então, iremos confirmar nossa viagem, né? Agora, retificar é corrigir. O professor retificou o que disse ontem. Então, o professor corrigiu o que disse ontem, né? É corrigir, consertar, né? Às vezes vocês passam assim, tem retífica de automóveis. Aí, no caso, é para dizer o quê? De certa forma, ali, ele conserta automóveis, certo? Vamos lá. Tráfego. Tráfego é o fluxo de trânsito, né? O trânsito está com um tráfego intenso, ou seja, muitos carros ao mesmo tempo na rua. Então, o tráfego está intenso, certo? Agora, tráfego é o comércio inadequado de alguns produtos, né? Produtos que não são tão legais, né? Então, isso é tráfico, é coisa que não é lícita, né? O tráfico de drogas é proibido. Não só de drogas, né, gente? O tráfico de animais, o tráfico de pessoas, vários tráficos. Qualquer tráfico é proibido. Quando você virar para aquela palavrinha ali, tráfico, já sabe que não é coisa boa, né? É coisa proibida, certo? Diferente de tráfego, que é a questão de trânsito, né? Fluxo de trânsito, certo? Será que entrou direitinho aí na cabecinha de vocês? Então, podemos passar para outro assunto, né? Vamos lá? Bom, verbos. E aí, vocês gostam de verbos? Hein, gente? Vou colocar aqui pertinho aí, para vocês me verem. Vamos lá. Verbos. Verbos são palavras responsáveis por indicar ação, estado ou fenômeno da natureza, não é verdade? Verbos flexionam-se em tempo, modo, número e pessoa. Tempo, presente, pretérito e futuro, ou seja, presente, passado e futuro, né? Presente, o agora, o pretérito passado, aquilo que já passou, o ontem, né? E o futuro corresponde ao nosso amanhã, né? Modo indicativo, né? Que expressa certeza, num modo indicativo, aquilo que é dito ali, então, expressa certeza de que vai acontecer e está acontecendo, ou aconteceu, certo? Subjuntivo.
subtende-se dúvida, né? É uma coisa que não está muito certo do que vai acontecer ainda, né? E imperativo, né? Imperativo, existe o imperativo negativo e o imperativo afirmativo, que geralmente é um pedido, uma ordem, uma sugestão, né? Esse é o imperativo que é formado do subjuntivo e do indicativo, e mais adiante, no sexto ano, vocês vão ver tudo direitinho, vocês vão ficar por dentro de tudo relacionado a esse assunto, certo? Agora vocês só vão, assim, ver um pouquinho, uma pincelada, uma breve pincelada sobre o assunto, ok? Mais adiante, no sexto ano, né? Daqui a pouquinho, né, galerinha? No sexto ano, vocês vão ver todas as classes gramaticais detalhadamente, ok? Vamos lá. Vou ler aqui tudo direitinho, né? Indicativo expressa certeza, subjuntivo exprime dúvidas, o imperativo, a função específica de dirigir uma ordem, sugestão, pedido a outra pessoa, podendo ser afirmativo ou negativo. Número, singular e plural, e pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, né? Vocês sabem que tem a primeira, segunda e terceira, tanto do plural quanto do singular, não é isso? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, não é isso? Então, vamos lá. Os verbos são classificados em primeira, segunda e terceira conjugação. Na primeira conjugação, os verbos eles terminam em AR, né? Aí eu coloquei 2 exemplos. Cantar, amar, mas tem falar, andar, né? Tem vários verbos. Verbos na segunda conjugação são os terminados em ER. Comer, sofrer, doer, correr. Também tem um número imenso de verbos terminados em ER. E o de terceira conjugação são os terminados em IR ou IR e em OR, Karine, né? Coloquei 2 exemplos aí terminados em IR, mas também tem em OR, certo? Vamos lá. Sorrir, vestir, pôr. Que mais, Karine? Deu um branco agora em relação a esses verbos aqui. Né? Sorrir, vestir, pôr, despir, pedir. Que mais? Muitos, são muitos. Mas agora não veio, estou ficando velha. Vamos lá. Essas terminações em AR, R e IR, né? No caso, nos verbos, quando a gente cantar, amar, comer, sofrer, sorrir, vestir, esses são os nomes dos verbos, não é isso? Então, eles identificam as formas de infinitivo, ok? Os nomes do verbo estão, no caso, quando a gente diz assim, nome do verbo é infinitivo, certo? Em pessoal, se eu não me engano, mas é infinitivo, certo? Não vou querer passar essa informação agora, não. Vamos lá, porque me deu um branco agora e eu esqueci qual é. Vamos lá, né? As vogais A, E, I são chamadas de vogais temáticas, né? Bom, tem a parte do radical, depois a vogal temática e depois a desinência verbal, que também vocês vão ver mais explicadinhos no sexto ano, né? Aí tem cantar, né? Até o T é o radical, certo? O A, ele é o quê? Ele é a vogal temática. E daí em diante é a desinência verbal, nesse caso daí é do infinitivo, certo? Mais adiante vocês verão outras informações sobre o verbo claro, né? Vamos lá. Verbos principais e auxiliares. Bom, há verbos que são empregados sozinhos e expressam seu sentido de forma completa. São chamados de verbos principais. Ele está ali sozinho, ele diz tudo que ele tem que dizer sozinho mesmo na frase. Vamos lá. Exemplos. João quer a atenção do pai. Ele está ao telefone, né? Então, o verbo querer e o verbo estar, eles estão em seu sentido completo e não precisa de mais nada, não é isso? Ele está dizendo tudo que ele quer dizer. João quer a atenção do pai. Então, o que é que João quer? A atenção do pai, né, gente? Então, tá sentido completo. E o pai dele está ao telefone. Então, dizendo isso, você já entende o sentido da frase, o que é que ela quer passar, né? Outras vezes, eles vêm junto a outro verbo, formando uma locução verbal com o valor de um só verbo, ou seja, expressando uma só ação, perdendo seu sentido próprio. São chamados de verbos auxiliares. Nesse caso, né? Eles são 2 verbos, né? Que têm um sentido só. Um deles, ele vai perder o sentido próprio.
ok? Vamos para o exemplo? O pai queria ler o jornal, né? Queria, verbo auxiliar, e ler, verbo principal. Ele está falando ao telefone. Está, auxiliar, falando principal. Então, qual é a ação que, no caso, que ele quer passar na primeira frase? O pai queria ler o jornal. Então, o que é que ele quer? Fazer? Ler, né? Ele está falando ao telefone. Então, o que é que ele está fazendo? Falando, não é isso? Então, eles estão expressando ações do mesmo jeito, certo? Só que o que é que acontece? Dessa forma, o auxiliar e o principal juntos, com um sentido de um só verbo, ok? Vamos lá, gente? Vamos lá, sim, no sentido de um só verbo formando uma locução verbal, como foi dito anteriormente, não é isso? Ficou entendido, pessoal? Ou quer que eu explique outra vez? Hein? Quando vem um verbo junto ao outro verbo, formando uma locução verbal, né? Duas ou mais palavras juntas sempre é uma locução. E quando são dois verbos, é uma locução verbal, não é isso? Aí eles admitem o valor de um só verbo, porque o outro, ele perde o seu sentido próprio, não é isso? E aí, no caso, quando vem assim, dois juntos, tem o quê? Tem o verbo principal e o verbo auxiliar, ok? Vamos lá? Bom, aqui estão todas as atividades, né? A de ortografia, que no caso fala das palavras parônimas, não é isso? Escritas semelhantes e significados diferentes, não é isso? E também dos verbos, verbo principal e verbo auxiliar, e aí estão todas as páginas. Agora vamos para o livro didático, ok? Vamos juntinhos. Vamos lá. A princípio, pessoal, página 120. Vamos falar das palavras parônimas, certo? Vamos lá. Ortografia, palavras semelhantes, página 120. Observe, né, número 1. Observe as cenas e converse com os colegas. Nossa, pai, que cobra gigante. Ela deve ter uns 8 metros de comprimento. Isso aí na primeira figurinha. Agora vamos lá. B. Antes da luta, o comprimento, né? Como eu falei com vocês, esse comprimento da letra A, ele é relacionado à medida, a tamanho, né? Já o da letra B, antes da luta, o comprimento, está relacionado a quê? A saudação, né? Então, vamos lá. Letra A. O que é possível observar em relação à pronúncia das palavras destacadas? Hein? Entre a letra A e a letra B. O que é possível você perceber em relação a isso? Letra B. E em relação à escrita, né? Vocês vão dizer tudo que vocês perceberem, tanto na letra A, em relação à pronúncia, e na letra B, em relação à escrita. Vamos lá. Há palavras que têm pronúncia e escrita semelhantes, mas o significado é diferente. O dicionário, além de esclarecer o significado dessas palavras, pode também solucionar dúvidas de ortografia. Veja como as palavras comprimento e cumprimento aparecem no dicionário, né? Aí tem dois verbetes, vamos lá ver. Comprimento, né? Tem a palavra aí tudo separadinho, né? Substantivo masculino. A maior diversão horizontal de uma dimensão, não é diversão não. Meu Deus, vamos lá. Número 1, primeiro significado, né? A maior dimensão horizontal de um objeto de uma superfície. Campo de futebol aqui, né? 2, extensão de um objeto considerado de uma extremidade à outra, né? Um lápis. CF, comprimento. No caso, esqueci agora o que quer dizer isso. Agora vamos para outro verbete. Cumprimento, né? Gesto ou palavra de saudação. 2, elogio, felicitação. Vou ler a outra aqui. Execução de algo. Descumprimento, cumprimento. Complicado esse verbete, né? No finalzinho. Mas lembrando o quê? Comprimento é em relação a tamanho. E cumprimento é em relação a saudação. Certo? Letra C. A semelhança entre os significados de comprimento e cumprimento. Nos dois verbetes, aparece um sinal de que há uma palavra semelhante à palavra da entrada, né? Aí tem qual é a palavra semelhante. E que vocês também sabem qual é.
Qual é esse sinal? No verbete cumprimento, aparece o sinal, aí como se fosse, né, voltar, antes da palavra descumprimento. Você sabe o que indica esse sinal? E aí, gente, indica esse sinal? Vamos às pesquisas. 2. Agora que você comparou os dois verbetes, escreva com suas palavras o que significam as palavras comprimento e cumprimento, com as suas palavras, e não igual que está aqui no verbete, viu? Do jeito que vocês entenderam. 3. Leia as frases e observe o outro par de palavras semelhantes, né? O aluno fez uma descrição da cena. Quando ele está fazendo uma descrição, ele faz o que da cena, né, gente? O candidato agiu com discrição durante a entrevista. E aí? Esse descrição aí, ele vem de quê? Hein? Vamos lá? Pesquisem, viu? Letra A. Explique o significado dessas palavras nas frases. B. Desculpa. Travou aqui. Consulte um dicionário e verifique se sua explicação está correta. Agora, registre os significados que você encontrou no dicionário. 4. Numere os pares de palavras de acordo com os significados do quadro à direita. Direita, né? Esquerda, certo? Então, vamos lá. Eminente, iminente. Cavaleiro, cavalheiro. Soar, suar. Emergir, emergir. Aí tem número 1, produzir som, transpirar. 2, vir à tona, afundar. 3, importante, próximo. 4, que anda a cavalo, homem, gentil. Vocês vão tirar de letra, que eu tenho certeza. Vocês são maravilhosos. Não confunda ISAR, né? ISAR com S, de ISAR com Z. Aí tem aí, no caso, as palavras para vocês completarem também, certo? Bom, agora nós vamos para a página 90. Vamos lá, gente? Vamos falar de verbo agora? Página 90, falando de verbo. Vamos lá. Gramática, verbo. Leia o início de uma notícia. O professor e paleontólogo Rodrigo Santucci, alguma coisa assim, né? Deu início ao ano letivo na Universidade de Brasília com uma missão especial, hospedar e estudar o fóssil de um titanossauro, gente, que viveu há 70 milhões de anos no Brasil. Os pedaços do animal foram achados em Marília, São Paulo, em 2009, durante a construção de uma rodovia. O fóssil foi encontrado por um colega paleontólogo, o William Nava, durante trabalho de exploração de rotina. Ele acabou encontrando alguns ossos soltos na rocha da margem da rodovia e, olhando com mais calma, percebeu um nível com os ossos do titanossauro, contra Santucci, alguma coisa assim, né? Vamos lá. Letra A. O que aconteceu com o fóssil encontrado pelo paleontólogo William Nava? B. Os verbos da notícia estão no tempo presente, passado ou futuro. Por que você acha que esse tempo foi utilizado? Bom, para que vocês percebam essa questão dos verbos, primeiro você tem que encontrar os verbos no texto, não é isso? Então, veja linha por linha quais são os verbos e veja se eles estão no presente, no passado ou no futuro, certo? Presente, pretérito, né? Passado ou futuro. Vamos lá para a definição de verbo que o livro traz. Verbo é a palavra que indica uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza situados no tempo. Os tempos do verbo são basicamente 3. Presente, entro, como, durmo. Pretérito ou passado, entrei, comi, dormi. Futuro, entrarei, comirei, dormirei. Os verbos pertencem a 3 conjugações. A primeira com terminação AR, entrar. A segunda com terminação ER, comer. E a terceira com terminação IR ou OR, né? Dormir. Elas identificam as formas de infinitivo. As pessoas do verbo são 3 e elas podem estar no singular ou no plural. Primeira pessoa, singular, eu como, plural, nós comemos. Segunda pessoa, singular, tu comes, plural, vós comeis. Terceira pessoa, singular, ele e ela come, plural, eles e elas comem. Ou seja, o verbo comer aqui conjugado, certo? Vamos lá. Página 91. Leia esta notícia. Daniel Dias ampliou sua galeria de conquistas nesse domingo. O nadador brasileiro faturou a prata na prova dos 100 metros, peito SB4 com 1,36 m. É isso, Karine? Acho que é 1,36 m, 1 minuto. Oh, meu Deus do céu.
Que metro? Oh, meu Deus, estou ficando maluquinha. 1 minuto, 36 segundos e 13 alguma coisa aí, né? Deve ser, nem sei, e 13. 1 minuto, 36 segundos e 13. E assegurou sua 19ª medalha em Paralimpíadas. O ouro ficou com o chinês Jun Seng Lee, com 1 minuto, 35 segundos e 96. Esse povo é rápido, viu? Deus benza. Letra A. Em que posição o brasileiro terminou a prova? Letra B. Circule os verbos do texto. C. Em que tempo, pessoa e número esses verbos estão conjugados? D. Os verbos que você circulou da notícia são verbos de ação ou verbo de estado? Hein, gente? Verbos de ação, né? Já sabem. Aqueles que têm o quê? Não são de quê? Sentimento. Sentimento o quê? De movimento, né? Verbos de ação, né? Verbos de estado, não é isso? Ser, estar, e assim vai alguns, né? Vamos lá. Por que você acha que foi feita essa escolha? Letra E. A que conjugação esses verbos pertencem? 3. Reescreva as frases empregando o verbo no tempo pedido. Letra A. Ivo sorri quando encontra o pai. Pretérito, né? Passado. Veja aí direitinho. Reescreva empregando o verbo no tempo pedido. Vocês vão fazer alteração na frase colocando no pretérito, no passado. Os jogadores festejaram a vitória. Mesma coisa aqui, vocês vão colocar no presente. Comprei um perfume para você. Você vai colocar no futuro. Aqui, vamos ler essa esquina da poesia. Acho muito bonitinho isso. Ninguém vê o que vejo. Faz o que faço. Sente o que sinto. Porque eu sou eu, de pedaço em pedaço. Massa, né? Adoro as coisas de Sérgio Camparelli, viu? Gosto muito mesmo. Vamos para a página 96 e 97, gente. Me acompanhem. Vamos lá, agora ver verbo principal e verbo auxiliar. Releia um trecho do texto Diário de um Paleontólogo. Estamos no segundo semestre de 2012, em meio a mais uma etapa de escavações. A equipe está ainda maior porque agora contamos também com 3 cinegrafistas que estão registrando tudo para fazer um documentário. Letra A. Circule os verbos do texto. Letra B. Observe os verbos destacados nesse trecho. 3 cinegrafistas que estão registrando tudo. Que frase pode substituir esse trecho sem alterar seu sentido, né? Lembrando que aí está o verbo principal e o auxiliar, não é isso? Um deles ele vai perder o seu sentido, não é isso? Porque aí é uma locução verbal. Lembram desse detalhe, gente? Então, vamos lá. 3 cinegrafistas que registraram tudo e 3 cinegrafistas que registram tudo. Vejam qual é o sentido que eles assumem, certo? Verbo auxiliar é aquele que ajuda o verbo principal a expressar seu significado. Juntos, eles formam uma locução verbal. O verbo auxiliar indica o tempo, o número e a pessoa da locução, enquanto o verbo principal expressa seu significado. Os verbos auxiliares mais usados são ser, estar, ter, haver, né? A expressão estão registrando é uma combinação de dois verbos, uma combinação de 2 verbos para expressar uma só ação, registrar. Verbo auxiliar, estão, verbos principal. O verbo principal, registrando. Locução verbal, estão registrando, né? 2. Leia mais estas frases do texto diário de um paleontólogo. Estava trabalhando sozinho e vi que já era a hora. Temos vários ossos novos e estamos usando ponteiras talhadeiras. Cada peça será analisada quanto ao seu tamanho e formato e, em seguida, faremos uma descrição detalhada de tudo que foi encontrado. A. Sublinhe em cada frase apenas as locuções verbais. Locuções verbais são 2 verbos juntos, certo, gente? B. Escreva no quadro as locuções que você sublinhou de acordo com o tempo verbal que elas representam. Aí vocês vão ver quais são as locuções que estão no passado, vão colocar no quadrinho do passado. As que estão no presente, colocar no quadrinho do presente. As que estão no futuro, colocar no quadrinho do futuro, né? 3. Complete as frases com locuções verbais. Use o tempo entre parênteses. Meu amigo, aí no caso tem o verbo estar e o verbo aprender. Aí vocês vão pegar essa locução verbal, vão colocar aqui na lacuna que está, certo? Para complementar a frase.
Aqui, as crianças, né? Música clássica uma vez por semana. Ter mais ouvir. Outra locução verbal que vocês vão fazer aqui. Os quadros da galeria pelos artistas recentemente. Aí vocês vão fazer a mesma coisa. Verbo ser com o verbo pintar, fazer a locução verbal aqui. 4. Substitua as locuções verbais por uma forma verbal simples. O atleta foi treinar às vésperas do campeonato. Aqui vocês vão fazer o contrário, né? De certa forma, do que vocês fizeram na primeira. Na primeira vocês vocês formaram uma locução verbal com esses dois verbos. Aqui vocês vão, da locução verbal, vocês vão formar em uma forma verbal simples e vão modificar aqui a frase de vocês. Ou seja, não modificar, mas, né, fazer com que ela fique somente com o verbo no formato simples, ou seja, no formato principal, sem o auxiliar, certo? Com a ação que ele está querendo demonstrar aqui. O atleta foi treinar às vésperas do campeonato, os alunos estavam lendo um conto quando o diretor entrou na sala e o paleontólogo estava estudando os vestígios fósseis encontrados, né? Bom, vamos lá, né, pessoal? Bom, espero que vocês tenham entendido tudo. Eu sei que foi muita coisa, né? A gente falar da questão dos parônimos e depois falar também dos verbos, depois verbo auxiliar e verbo principal junto. Mas, se vocês forem estudando de pouquinho em pouquinho, né? E aí vocês assistem a aula de novo, tira dúvida com o professor, e aí vocês vão compreendendo tudo. Espero que eu tenha conseguido passar uma mensagem direitinho, no caso que eu tenha explanado direito o assunto, explicado direito o assunto, e que vocês possam ter conseguido entender, né? Mas caso não, lembrem-se que os professores estão à disposição para tirar as dúvidas, certo? Se precisar, releia um livro, reveja a videoaula, certo? Gente, conhecimento nunca é demais. Então, se precisar, voltem, revejam, certo? Então, pessoal, vamos parar por aqui, essa nossa aula de hoje, né? Tem uma outra aula ainda essa semana, não acaba por aqui não, viu? Então, vamos lá, né? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima. Se protejam, viu? Protejam as pessoas que vocês amam também. Não esqueçam disso.